E aí, amigos e amigas, tudo bem? Hoje a gente está aqui num lugar um pouquinho diferente do habitual e seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nós vamos hoje falar sobre uma planta que eu acho que não só eu, mas muitos colecionadores adoram, são apaixonados, e ela é historicamente famosa pelos colecionadores que as possuíram esse tempo todo. Hoje nós estamos gravando aqui na loja do Orquidário Colorado. Tem um fundo bonito de flores e eu preparei aqui todas as labiatas que eu tinha disponíveis, floridas, algumas que não estão com a flor muito nova, mas que dá para mostrar as variedades que essa espécie maravilhosa tem. Se você ainda não está inscrito, é uma ótima oportunidade de você se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Bora lá pro vídeo. Hoje, todas as pessoas sabem ou já ouviram falar, que colecionam orquídeas, né? Porque quem não coleciona orquídea não sabe, de Cattleya walkeriana, né? Todo mundo já ouviu falar, sabe que elas são caras, as mais colecionadas hoje em dia, mas vamos colocar aí há 70, 80 anos atrás, o que se ouvia falar era de Cattleya labiata. Primeiro vamos pensar um pouco dessa espécie, né? Um pouquinho sobre ela. Primeiro entender que ela é natural de 4 estados: Paraíba, Pernambuco, Ceará e Alagoas. Ela é uma espécie perfumadíssima, ela é muito variada de cores, né? E é importante a gente entender um pouquinho da história dessa planta. Quando o Brasil sempre a teve nas matas, né? E em 1850, 1890, essas plantas, elas não eram tão colecionáveis aqui no Brasil, mas elas eram retiradas da natureza e mandadas em navios para a Inglaterra, para a Europa, para poder serem cultivadas e colecionadas lá. Existe uma planta que chama Cattleya labiata Cooksoni, que ela tem registro de ser premiada em 1890. Então você imagina que as pessoas já colecionavam, já eram apaixonadas por orquídeas antes da gente nascer, antes dos nossos pais nascerem, antes dos últimos 200 anos. Então, essas plantas, elas foram sendo retiradas e levadas para fora. Depois, no Brasil, já pessoas que colecionavam orquídeas, que faziam orquidários como se fossem um espaço para receber pessoas, né? Era muito bacana você ter um orquidário em casa, ter um monte de orquídeas. E essas famílias, essas pessoas, compravam embarcações de plantas retiradas da natureza que saíam lá do norte, que vinham para o sul e sudeste do país. E aí começaram a surgir as grandes coleções de labiatas. E muitas plantas que foram retiradas da natureza dessa época são matrizes utilizadas nessas plantas aqui. Ela é uma planta que eu considero muito fácil de cultivar. Existem alguns indivíduos que às vezes por serem muito antigos, já bem cortados, podem até ter vírus e por isso que talvez não são tão fáceis de cultivar. Mas a maior parte das plantas tem uma facilidade muito grande de cultivo e pode completamente se adaptar no Brasil inteiro. Tanto que ela é muito cultivada no sul, mesmo sendo do norte. Então ela é uma planta bem, vou chamar de flexível. Tanto ela aguenta um ambiente mais frio, como aguenta um calor bem intenso. Aqui em Brasília, sobre época de floração. Aqui em Brasília elas florescem muito agora, dezembro, janeiro. Quando chega no auge dela no Nordeste, que seria fevereiro, março, aqui praticamente já não tem mais labiata. E vocês podem perceber que várias variedades florescem ao mesmo tempo. Aqui eu trouxe algumas flores, não estão tão novas como eu gostaria, mas como eu queria mostrar o máximo de variedade para vocês conhecerem, eu trouxe mesmo que a flor não estivesse imperfeito, em 100% do estado dela de qualidade. Já estão querendo passar, mas dá para vocês perceberem. Isso daqui é uma rubra, que a gente chama de rubra colorado. Essa haste floral está com 6 flores. Você vê que ela pode atingir um porte bem alto, né? Olha o tamanho dessa planta, né? Eu sou uma referência aqui, mas olha o tamanho do bulbo, olha o tamanho da haste, né? Tamanho da folha. É uma planta já bem desenvolvida, já bem velha.
Aqui eu tenho uma outra que também já está nesse caso, que você percebe que ela era bem mais baixa e ela foi crescendo, né? Essa é uma concolor. Tem algumas plantas das labiatas que tem um nome muito famoso, que esses nomes, alguns representam famílias ou colecionadores antigos, né? Eu trouxe aqui para vocês conhecerem, verem, né? A Concolor Dreher. É bem assim, ela tá numa florada bonita, ela abriu tem pouco tempo, mas teve uns tripezinhos que, se você nunca ouviu falar nessa palavra trips, aguarde que a gente vai fazer um vídeo só sobre trips para você entender tudo sobre trips e conseguir prevenir o trips. Todas as plantas que normalmente a gente não vai comercializar, elas ficam espalhadas nas bancadas e são as vítimas dos trips, que é o caso dessa. E aqui, ó, você olha uma planta toda de uma única cor, né? A Concolor Dreher. É uma planta que muita gente coleciona, é usada como matriz para reproduzir essa cor. Eu trouxe aqui também uma Fowleyana. Também é uma planta muito... Essas duas são plantas naturais, ou seja, elas foram retiradas um dia da natureza. Isso deve ter aí já 100 anos, 70 anos, mas elas foram um dia retiradas da natureza. Essa daqui é a Fowleyana, é uma planta, é uma matriz excepcional. Ela tem uma flor que já chama a atenção, que já é muito boa, e ela faz filhos com essa mesma tonalidade dela. Eu trouxe aqui também, era o único corte que estava florido, mas eu tenho um outro lá que está bonito. Esse aqui está feio, tadinho. É um corte que as folhas queimaram. Aí não tá bonito. E ela veio com um pouco de calor, ela tá toda mole, mas normalmente ela é uma planta que arma. Essa daqui é a Alba Pascon. É uma planta muito interessante por ser natural, né? E ela normalmente não fica tão molinha assim, não. Ela fica mais armada, mas foi o calor mesmo que ela sentiu que as pétalas deu essa amolecida. Mas eu gosto porque o labelo é impecável. É um labelo branco com um centro amarelo, como eu posso chamar, amarelo alaranjado ou esverdeado, mas é muito bonito. O perfume, como eu estava falando, não tem nem como descrever, assim, acho que compara só com o perfume da Valqueriana, viu, gente? Mas é um perfume delicioso, sabe? Aqui, ó, eu tô sentindo aqui o perfume delas, é muito gostoso, sabe? É um perfume muito bom. Outra planta que eu trouxe também, porque era a única que eu tava com flor, mas é a variedade cerúlea, que seria esse roxo. Tem algumas plantas aqui que são filhas de plantas famosas, que essa daqui é filha da ametista canoinha. Sobre cultivo, né? Aqui, ó, a famosa Rubra Schuller. Essa planta, ela é a avó dessa. Só para você ter uma noção de como é a genética. Essa planta pequenininha, frágilzinha, ela é uma Schuller, que é uma planta famosa de ser do mato, ela é natural. E com cruzamentos e melhoramentos, conseguimos chegar nessa planta que é bem maior, robusta, né? Ela tem características do outro lado da genética dela, que é a Guerreiro, mas você percebe que a cor passando, né? E fazendo reproduzir a espécie, garantia, na verdade, a espécie, né? Porque na natureza, mesmo que tenha, não tem talvez o tanto que já teve, com certeza. Mas hoje nas coleções você tem a possibilidade de preservar a espécie. Voltando a falar do cultivo. O cultivo de labiata, ele é muito fácil, como eu falei. Ela gosta de muita umidade, pelo menos aqui a gente cultiva com bastante umidade. Eu percebo muita resistência à luz e a excessos de luz, então é uma planta muito forte, resistente. Dá para cultivar em madeira, dá para cultivar nas árvores. No substrato que a gente usa é o mix, eu vou mostrar para vocês poderem ver. O mix que a gente usa aqui é pinos com carvão e esfagno. Para quem já acompanha os vídeos sabe como é que é o nosso mix, mas eu vou mostrar para quem está chegando agora. Como falei que ia mostrar, esse é o nosso substrato que a gente trabalha. Ele é provavelmente na sua região, se você não está em Brasília, porque aqui a gente comercializa ele na loja no Ceasa e é o que a gente usa na produção, então é muito acessível para todo mundo que está aqui. Normalmente já fui questionado sobre mandar pelo correio, só que o frete normalmente não vale a pena, ele é um produto baratinho, mas ele pesa.
e aí é volumoso. Aí o frete vai ficar muito mais caro do que o produto. Para vocês verem, ó, esse é o mix que a gente fala: pinos, carvão e esfagno. Se a sua região é muito úmida, a gente recomenda retirar o esfagno, deixa somente o pinos e o carvão, tá bom? E grãos maiores para secar mais rápido. Esse é o substrato que hoje a gente usa em todas as nossas catleias e que dá muito certo em enraizamento. Então é o que eu recomendo. Mas pensa na sua região, qual material que você consegue com mais facilidade. A gente usa um pinos tratado, limpo, de excelentíssima qualidade. O carvão, a gente peneira, tira toda a parte fina do carvão para ficar um grão que a planta possa passar as raízes com facilidade. E o esfagno na nossa região é muito seca, então ele ajuda na umidade. Essa proporção a gente foi chegando ao longo do tempo, testando, fazendo vários testes mesmos, experimentos, né? Porque você planta um lote com um substrato, aí você percebe que durou só 1 ano, 2 anos, não serve. O substrato ele tem que durar 4 anos para poder a planta ser replantada novamente, para ela ter tempo de desenvolver e atingir o seu potencial máximo, né? Então, esse é um potencial máximo. E se eu tiver que replantar minha planta todo ano, ela não vai chegar nisso aqui nunca. Quando ela estiver enraizando, estiver começando a ficar bonita, você vai lá e mexe nas raízes. Aí ficar tendo que trocar de substrato toda hora não dá. Então é isso, mas sempre fique em aberto. Na sua casa, você pode ter outros cultivos, você pode colocar em madeira, você pode colocar na árvore, você pode colocar em cachepô, você pode pôr em vaso cerâmico, pode usar esse mix, como pode usar só pinos e carvão. Pense o seguinte, o substrato ele seca, e você molha e ele seca. Ele seca, porque se ele não secar, ele é um problema, tá bom? Principalmente para as catleias. E realmente é uma planta fácil. A gente usa adubação padrão no orquidário todo. E é o que elas recebem. E a gente tem conseguido excelentes resultados. Isso aqui é um exemplo disso. Quando você tem uma planta mais velha, você tem uma florada muito mais exuberante, né? A planta, ela fica assim, como eu posso chamar, impactante, né? É lindo ver uma labiata florida desse jeito. Então, assim, se você não tem labiata ainda, se prepara para ter. Porque é muito linda e é muito perfumada. Outra característica que eu percebo nas labiatas é que ela entossera bem. Então, assim, com o tempo você começa a ter vasos com 2, 3, 4, 5 frentes floridas. Aqui a gente não tem porque normalmente a gente faz divisões. Mas se a intenção fosse ter um vaso cheio, com certeza a gente teria. E dá para também fazer cortes que incentivam a sair mais frentes, né? Mas é uma planta fácil, para quem já cultiva sabe que não é uma planta difícil, o labiata é tranquilo e vale a pena ter em todas as coleções. É isso, espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre essa espécie tão maravilhosa, que aqui pra gente flore mais cedo, mas que para outras pessoas ainda vão começar a florescer. E eu sou apaixonado por elas, né? Não preciso nem dizer. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Meu muito obrigado.